Nacional Juazeiro, Cidade Educadora, aula em rede. Vamos iniciar a nossa aula sobre a República, mas antes vamos falar um pouco, né, das consequências, o que causou, na verdade, né, os fatores preponderantes que vai nortear essa mudança, né, de governo, essa mudança na política nacional. Vamos pensar na abolição da escravatura como um dos fatores, diria eu, mais importante nesse processo, porque logo em seguida, né, você tem a assinatura da Lei Áurea e logo em seguida nós temos o que nós chamamos hoje, o que está na nossa história, conhecido como o período republicano, a República no Brasil, a proclamação da República no Brasil, para ser mais preciso. Nesse processo de proclamação da República, nós temos vários fatores que vai implicar nesse processo. Um dos mais importantes, diria eu, ser a abolição da escravatura, porque isso vai mexer com o processo econômico, né, no Brasil, e justamente essa mudança na economia não vai ser bom, né, não vai ser aceito pelos grandes latifundiários, pelos os grandes proprietários de terras da época, né, os grandes produtores, né, eles vão sofrer no seu entendimento, vão sofrer um baque econômico baseado na mão de obra escrava que vai deixar de existir. Então isso é um fator assim preponderante no meu entender, porque esses grandes proprietários de terra, eles não são a favor da abolição da escravatura, né? Há uma situação já montada, armada, politicamente falando, para se instalar, né, a República, né, ou o golpe, como algumas pessoas gostam de chamar, né, e o fator, o fator que nós vamos entender como aquele processo de a gota d'água, agora é a hora, foi justamente a assinatura da Lei Áurea, a abolição da escravatura. Com isso nós podemos ver que na implantação dessa república, né, ela vai vir chefiada, né, pelos aqueles que organizaram também, fazem parte da organização desse golpe, né, na monarquia, e eles vão também se organizar a nível de governo, a nível de governar, certo? Com isso, nós vamos entender que vai acontecer várias revoltas também ao longo do tempo. A gente vai perceber ao longo das aulas que virão como tudo isso vai se dar, né? Mas a gente inicia com a República da Espada, que vai, né, se iniciar com a derrubada da monarquia por um golpe militar, sem a participação do povo, e por isso mesmo ele tem um cunho, né, extremamente elitista, né, fechado, chefiado pelos militares, mas tem aí também o apoio, né, desses grandes latifundiários, que eram contrários à abolição das escravaturas, né? São esses grupos atuantes, os militares, os cafeicultores e os profissionais liberais, que, dito segundo eles, né, foi uma revolução que aconteceu
no nosso, nesse período no nosso país, certo? E tudo isso em nome da defesa da ordem pública e preservação da propriedade, tal qual era característico no regime monárquico. Então isso não mudou, né? Não houve uma transformação radical na estrutura social, como eu falei antes, a defesa da ordem pública e a preservação da propriedade continuou ao mesmo molde da monarquia, né? Isso também foi garantido, né? Os compromissos e dívidas internacionais afirmadas pela monarquia, né? Dando continuidade a esse processo. Nós vamos ver aqui o governo de Deodoro da Fonseca, ele que é um militar, né? Ainda não temos, ele não tinha um partido, uma definição partidária, mas é ele que vai, né, dar início a essa construção desse país, desse Brasil republicano. E ele vai iniciar com a instituição do federalismo, né? A gente pode ver aqui em destaque aqui a bandeira, o que seria a nossa primeira bandeira. Ela tem um formato muito parecido com a bandeira que nós conhecemos, né? Que vai nos dar a ideia de federalismo na essência, né? Que é os Estados Unidos. Observe que ela tem uma aparência muito, né? Ela é muito semelhante com a bandeira norte-americana, né? Porque os Estados Unidos é um país, como o próprio nome diz, são Estados unidos em torno de uma federação, né? E eles têm suas instituições individuais, suas regras, suas leis. Nós também temos, mas o nosso modelo é um pouco diferenciado, porque seguimos uma única, né? Uma única Constituição que tem que vai nortear as instituições estaduais. Nos Estados Unidos, cada estado tem a sua própria Constituição e é assim que segue o funcionamento da política lá. Ele transformou o Estado laico porque o Estado monárquico, né? Quando éramos uma monarquia, o Estado monárquico, quando éramos uma monarquia, o país era extremamente católico no real sentido da palavra, né? Não conhecemos um envolvimento religioso de outra ordem, assim, que fosse significativo. Obviamente que tinha, mas não tinha uma significância, como o catolicismo. Então, o Deodoro da Fonseca, ele vai instituir, né? Vai transformar o Brasil num país laico, um país onde todas as religiões são aceitas, bem-vindas, onde não há nenhuma, né, diferença ou preconceito religioso, né? E também ele vai trazer alguns símbolos nacionais que permaneceram, né? E, como eu falei anterior, a bandeira que primeiro foi escolhida, não a bandeira republicana, primeiro escolhida, ela tinha uma aparência muito grande com a bandeira norte-americana, e por isso, provavelmente, isso deve ter sido assunto de discussões, e aí se chegou a um modelo mais parecido com o atual, né? Nós temos esse brasão republicano também, né, que tudo isso foi construído, tudo isso foi elaborado no período de Deodoro da Fonseca, né? E eu trago um desafio para vocês, finalizando nossa aula, né? Alunos do 9º ano, todos preparados, né? Tenho certeza que essa tarefa é muito fácil, né? Eu peço que vocês construam um quadro comparativo entre o conceito de república na Grécia Antiga e o conceito da república velha no Brasil, ou seja, o conceito de república na República Velha brasileira, ou seja, no Brasil. Espero que vocês tenham gostado, né? Executem essa tarefa, né?
para que o nosso conteúdo, né, continue fazendo parte do pensamento de vocês. Logo, logo voltaremos à nossa normalidade, assim esperamos, e que Deus abençoe a todos.